E agora, a psicóloga clínica, professora da Uniriter, integrante do Rural de Mulheres Negras, Caroline Damasio. Bom dia. A gente não está chegando o áudio aqui da Caroline. Eu estou vendo pelo retorno de vídeo, mas não ouvi o Bom teu áudio, dia. Caroline. Bom dia. Agora Agora sim, sim? obrigada por... Tudo bom, Sabrina? Agora sim, obrigada por nos atender nesse início de manhã. Eu queria, para fechar, então, o nosso programa, muita gente vai chegando à audiência já tá exatamente nesse horário, ainda mais num feriado, né, que o pessoal dorme um pouquinho mais, que a gente Sim. fizesse esse fechamento explicando para muita gente que talvez ainda ache estranho ou irrelevante ou discorde, mas por que feriado? Bom, por que um feriado nacional e como podemos bem utilizar esse dia para tratar exatamente do desenvolvimento disso que está no título do feriado, consciência. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que é sempre importante participar de espaços, né, tão importantes para o fluxo da comunicação e da informação. Por que comemorar? Por que olhar para o 20 de novembro? E agora enfatizando, né, como um feriado nacional. Por muito tempo, o nosso país ele manteve uma falsa democracia racial como discurso, né, para promover aí um olhar para o Brasil, escondendo as desigualdades raciais, né, que são consequentes da escravização. A gente conseguir colocar o 20 de novembro como feriado nacional, né, mobilizar o país, parar para compreender que a gente precisa olhar para a questão racial no Brasil, é muito importante porque a gente está justamente respondendo, né, a essa falsa democracia racial e evidenciando que no Brasil ainda estamos enfrentando muitas desigualdades que são visíveis aí quando a gente vai olhar que num país onde a maior parte da população é negra, ainda temos pouquíssimas pessoas nas representações políticas, nos cargos de poder. Então, trazer como um feriado, movimentar o olhar, a conversa, a comunicação para a questão racial no Brasil, que ainda hoje é negligenciada. Percebemos aí que alguns municípios, né, ainda estão aqui no Rio Grande do Sul, negando como feriado, né, promovendo desculpas, que ainda seguem nessa lógica, né, de manutenção do racismo. Né? Se a gente não consegue parar e entender que há uma necessidade de se olhar para a questão racial no Brasil, a gente faz a manutenção do racismo. Então, quando a gente para o Brasil hoje, é para que as causas raciais elas sejam priorizadas, elas sejam olhadas, né, com a seriedade que elas precisam e que a gente consiga romper aí com os mecanismos de defesa da estrutura racista do país. E eu acho que esses espaços como este que está acontecendo aqui, essas falas, né, tu trazer o livro da Djamila, nos mostra um pequeno avanço, mas ainda temos muito a caminhar nesse sentido. E aí, aproveitando, né, a tua formação na área de psicologia clínica, e trabalhaste com a saúde coletiva, a gente fala muito hoje em dia em termos de saúde mental. O quanto isso também é transversal, né, ao tema da negritude, aos enfrentamentos, às dores que essa questão coletiva provoca, né, numa faixa significativa da nossa população. Sim. Essa construção psíquica dentro de uma estrutura racializada e racista, que é o Brasil, ela é uma construção muito fragilizada. Porque, bom, se a gente assume que no Brasil não há racismo ou que há uma democracia racial, eu, enquanto sujeito negro nesse país, cresço entendendo que há algo de errado, as pessoas se relacionam comigo de uma forma equivocada, né, me inferiorizam, mas eu não posso reclamar. Enquanto a gente não conseguia, né, trazer como a pauta requer, né, a seriedade das questões raciais do Brasil, enquanto a gente ainda falava sobre mas uma consciência humana é melhor do que uma consciência negra, eu diminuo o sofrimento das pessoas que crescem nesse ambiente, que é um ambiente hostil, né, para quem é negro, e acaba por silenciar esse sofrimento. A gente, enquanto saúde coletiva, pensando no Brasil, percebe que
as taxas de dependência química, né, uso inapropriado do álcool, das drogas, depressão, suicídio, elas são muito altas na população negra. Isso é consequência de muitos anos de negligência sobre esse debate racial. E aí, se eu não falo, se eu não opero numa lógica de consciência de que há muitas estruturas a serem ainda melhoradas nesse sentido racial, eu vou oprimindo as pessoas que estão em sofrimento, e esse sofrimento ele vai para esse sintoma, que são, né, esses transtornos e essa dependência química. Então, se a gente conseguir hoje, né, conversar sobre isso dentro das nossas bolhas, eu volto ao livro da Djamila, né, que tu trouxe, Sabrina, que é um livro que ultrapassa muitas bolhas, né? Eu preciso de vozes brancas também operando para silenciar ou para diminuir esse racismo. Eu começo, então, a dar voz àqueles que estão sofrendo desde o início da história deste país, né? Então, a construção psíquica, ela vai operar nessa lógica de precisar parar, enxergar, para conseguir curar, elaborar os traumas que o racismo traz para o consciente coletivo. Caroline Damasio, psicóloga clínica, professora da Uniriter, integrante da Associação Cultural de Mulheres Negras. Muito obrigada pela fala, que hoje é mais uma provocação, né? Nessa, digamos que seja a sensibilização, e é para isso que a gente tem espaços como o de hoje, como tu colocaste, que realmente acabou sendo negado, inclusive por alguns municípios, e que estão agora tendo que responder, inclusive judicialmente, em relação ao respeito a essa definição, né, por lei, e ao significado dela, por que ela existe. Um bom dia. Bom dia, obrigada.